Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Amanda e este é o Espanha na Real. Durante esse tempo aqui no canal, nós temos recebido muitas mensagens de pessoas querendo saber de um assunto que ainda é meio polêmico e gera uma certa insegurança nas pessoas, que é a questão de como abrir uma conta no banco. Hoje, nesse vídeo, eu quero compartilhar com vocês como foi a nossa experiência. Uma das coisas super importantes quando a gente chega aqui na Espanha, fora alugar o apartamento e se empadronar, é a questão da abertura de conta em banco. Né? Sem ela também é meio complicado você contratar um serviço de internet, porque pelo menos na experiência que tivemos com a maioria das empresas maiores aqui de internet, todas, um dos requisitos era ter uma conta em banco. Por quê? Porque a fatura é debitada automaticamente na conta todo mês. E quando a gente alugou o piso também, algo que o proprietário nos pediu, isso tá, gente, eu tô falando, seja particular ou seja por imobiliária, você também precisa ter uma conta em banco, porque a conta de água, de luz, telefone e gás, elas também são debitadas. Então as contas ficam no nome do proprietário e o que ele faz? Cadastram essas contas no seu banco com o seu número de conta, para quando ela chegar já ser debitada diretamente da sua conta. Então por isso que ter uma conta é muito importante aqui na Espanha. E nem sempre esse trabalho de conseguir abrir uma conta é uma tarefa fácil. Infelizmente, gente, não é. Eu acredito assim, quando a gente muda do nosso país, decide sair do Brasil para tentar a vida, recomeçar num novo país, nós vamos nos deparar com as regras desse país, né? E cada país tem a sua. E o que nós precisamos ter em mente é que nós precisamos nos adaptar a essas regras do país que nós escolhemos para viver. Isso é muito chato no começo, mas é necessário e precisamos nos acostumar com isso. Então, nem sempre abrir uma conta em banco é uma tarefa muito fácil. Claro que tem o fator sorte e depende muito da cidade que vocês escolherem para viver. No meu caso, eu estou falando aqui de Valência, como foi a minha experiência, e também de conversar com outros brasileiros que passaram pela mesma situação que nós enfrentamos também, né? E o objetivo é compartilhar com vocês. Não significa que o que aconteceu comigo vai acontecer com você também, mas eu creio que cada um falando a sua experiência, contando a sua experiência, ajuda quem está disposto a vir, porque caso aconteça, você já sabe que não é o único e como você deve fazer, e principalmente não desistir. No Brasil, nós tínhamos uma conta no Banco Santander, né? Já era uma conta de algum tempo, uma conta bem sólida, e nesse contrato que tínhamos no Brasil no Banco Santander, tínhamos lá no contrato nos dizia que poderíamos abrir uma conta em qualquer Santander, em qualquer agência Santander do mundo. Então, quando a gente decidiu, né, nos planejamos para essa questão da mudança, a gente conversou com o gerente tranquilizou, disse que um pouco antes da gente viajar, ele faria uma solicitação pelo sistema interno deles aqui para a Espanha, como se fosse uma carta de recomendação, e que seria tudo tranquilo. E nós ficamos tranquilos nessa questão. Existiam outras coisas assim que nos preocupavam um pouco mais, porque a gente não sabia como ia ser, mas essa questão do banco, de verdade, era algo que não nos preocupava, justamente por causa dessa cláusula lá. Nossa conta no Brasil era do Santander Select, tá? Então, assim, dessa agência, no contrato eles tinham essa facilidade para os clientes Select, de que se ele fosse para um outro país, decidisse morar ou precisasse abrir conta num outro país que existisse o Santander, não haveria burocracia. E não foi bem assim, gente. Então, é isso que eu quero conversar, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Nós chegamos aqui todo feliz, né? Toda aquela alegria, aquela felicidade. Vamos lá no banco abrir nossa conta. E o Silas foi. E qual a primeira dificuldade que você se depara para poder abrir uma conta? Mais uma vez, é a questão da língua. O que nós percebemos vivendo aqui esse tempo
Valência é que a língua é complicado, porque nem sempre você vai encontrar, ou na maioria das vezes, pessoas dispostas a querer compreender o que você está falando, que tipo de serviço que você quer, né? Pode parecer estranho, né? Porque você entra no banco, automaticamente aí no Brasil eles estendem um tapete vermelho, querem que você entre, quer que você abra uma conta, né? Te dão cartão de crédito, talão de cheque, limite bancário, né? Uma coisa linda. E aqui não funciona desse jeito, justamente por conta dessa primeira barreira que é o idioma. No nosso caso, o que aconteceu? Como a gente não sabia se comunicar direito, ninguém deu atenção para o Silas. Ficava um jogando para o outro, falando que não tinha como, porque o Santander é uma instituição, e o Santander daqui da Espanha e o Santander do Brasil são instituições diferentes, que se ele tinha conta lá, não tem nada a ver dele ter conta aqui, isso não ia facilitar em nada, tal, já para cortar e tipo não perder muito tempo com o Silas, sabe? Foi isso assim que ele compartilhou aqui em casa, que ele sentiu, que ficava um jogo de empurra, ninguém queria perder tempo com ele, né? Era mais fácil atender os espanhóis que estavam na fila ou estrangeiros que estavam com permissão de trabalho, residência, do que perder um tempo com um imigrante. E sem contar que eles nem perguntaram se a gente tinha documento, como que era, nem perguntaram nada, mas enfim, não quiseram perder tempo. Nós precisamos ir a essa agência do Santander 5 vezes aqui em Valência. Numa dessas vezes, uma pessoa que atendeu falou para o Silas que ele só conseguiria abrir a conta no Banco Santander de Alicante, porque lá sim tinha essa parte da agência Select e queria que ele fosse para lá. Se ele quisesse resolver abrir uma conta no Santander, ele teria que ir lá. Mas aí, o Silas, persistente como ele decidiu ir mais uma vez no banco. E dessa vez, ele encontrou uma gerente disposta a ajudá-lo, né? Empurraram mais uma vez, mas essa gerente resolveu abraçar a causa. Então, o Silas tentou explicar, mostrou o e-mail do gerente. A princípio, essa solicitação que o gerente fez no Brasil, ela não recebeu. Realmente esse tipo de trâmite existe, né? Se você tem uma conta Select aí no Santander no Brasil e quer tentar abrir uma conta, existe esse trâmite do seu gerente aí no Brasil enviar uma solicitação via sistema para cá, mas ela não recebeu. Pediu para o Silas entrar em contato com o gerente, pegou o passaporte, fez um pré-cadastro do Silas para abertura de conta e ficou dependendo que o gerente encaminhasse mais uma vez essa solicitação. Feito isso, o Silas entrou em contato com o gerente e o gerente do Brasil decidiu entrar em contato com a gerente aqui em Valência para ver se tentava agilizar esse processo. Aí eles conseguiram se entender, resolveram as coisas e a conta foi aberta com o passaporte, né? Nessa época que a gente foi abrir, a gente já tinha dado entrada na Polícia Nacional com o nosso documento com o NI. A gente estava com a folha, né, que eles te dão, quando você dá a entrada, eles te dão um protocolo e a gente estava com aquele protocolo. Mas enfim, para o banco aquilo não era válido, porque precisava da tarreta, você está com a tarreta em mãos para poder abrir a conta. Então, o que a gerente falou? Quando eu vou abrir com o passaporte e quando você tiver com a tarreta, você vem aqui e eu troco, né? Porque ela, pelo que ela conversou assim com o Silas, ela explicou que com o passaporte assim ele não teria tantos benefícios do banco, né? Não sei se isso é verdade, mas foi o que a gerente passou pra gente. E aí também o Silas precisou fazer um depósito de 100 euros para poder abrir essa conta, tá? Nós não pagamos taxa nenhuma mensal no banco e nem precisamos contratar nenhum tipo de seguro de vida, porque o que acontece? Nesse meio tempo aí do Silas ficar indo direto no Santander para tentar abrir a conta, ele chegou a cogitar em outros bancos para ver se tinha realmente essa dificuldade ou se isso era só no Santander, se em outros bancos era mais fácil, porque a gente estava disposto a abrir mão dessa conta no Santander e migrar para um outro banco que resolvesse a nossa situação.
né? Porque a gente precisava trazer dinheiro do Brasil para cá e com isso a gente precisava de uma agência. E assim, todas as que ele foi, gente, ele foi no BBVA, ele foi no La Caixa, ele foi até no Banco Rural, e assim, o que ele ouviu foi que uns não abriam com passaporte, outros até aceitavam passaporte, mas precisava ter uma nómina, né, que é um contra-cheque, um olerite, e outros não abriam de jeito nenhum, né? Eu conversei com outras pessoas, assim, em outros lugares, né, que a gente começa a conversar com os brasileiros e começa a comentar, em tal lugar eu consegui abrir assim, em tal lugar eu consegui abrir assado. Mas eu vi que a maneira que eles abrem essa conta com o passaporte, eles acabam te empurrando o seguro de vida para você pagar todo mês e você tem que pagar mais uma taxa de manutenção mensal, né? E aí você tem que acabar aceitando, porque é o que temos para o momento, né? Mas com a gente foi isso. No banco foi 100 euros que a gente teve que fazer o depósito e a gente não paga taxa nenhuma mensal. Depois que nós pegamos a tarreta na Polícia Nacional, o Silas voltou no Santander, né, com a gerente dele, ela fez a troca, aí sim ela pediu um cartão de débito para ele. Com o cartão, somente com o passaporte, ela não liberou esse cartão de débito, somente com a tarreta. Quando ele trocou a tarreta, o cartão saiu em uma semana, só débito, foi muito rápido, tá? Aqui, gente, os bancos, eles não te dão cartão de crédito, te dão um monte de coisa no primeiro. Não, muito pelo contrário. Por quê? Porque na nossa tarreta, ela é uma residência atemporal, né? Então, assim, eu posso ir embora a qualquer momento se eu não quiser renovar, né? E ela é válida, a princípio, apenas por 1 ano. Só quando eu renovo que esse tempo se prorroga para 2 anos. Então, assim, normalmente os bancos, eles não se arriscam, né, em dar nenhum tipo de crédito para um estrangeiro, porque assim, principalmente se abre com passaporte, porque, né, com a tarreta é difícil, com passaporte mais difícil ainda, né, porque ele não sabe se essa pessoa vai ficar ali, se de repente dá um crédito para ela, essa pessoa não tem como honrar aquele crédito, vai embora e a dívida fica aqui, né, então é esse o pensamento que eles têm. Né? E com a gente também não foi diferente, né? O que a gerente conversou, falou assim, olha, tudo bem, você tem essa conta no Brasil, mas aqui você vai precisar movimentar a sua conta para a gente conhecer um pouco de como é a sua rotina, para ver se a gente consegue, né? O que eu percebo também é que aposentados, fica mais uma experiência de conversa assim, que a gente teve aqui, nessa troca de informação que nós tivemos aqui. Parece que com eles são mais fácil a abertura de conta. Por quê? Porque mesmo com o passaporte, eles têm um contra-cheque do Brasil, eles têm um olerite, porque recebem essa aposentadoria todo mês. Então, assim, por ser algo garantido, acredito que para aposentados abrir conta aqui com o passaporte, acredito eu que não tenha dificuldade. Pelo menos com as pessoas que eu conversei, eles não tiveram dificuldade alguma. Inclusive teve um que mesmo que sendo aposentado, conseguiu cartão de crédito no banco, conseguiu tudo justamente por ter essa renda fixa todo mês. E do banco que ele foi, se eu não me engano, foi o Sabadell, que ele conseguiu abrir essa conta e o banco aceitou esse rendimento dele no Brasil. Não sei se em todos os bancos Sabadell são assim, não sei se com todos os aposentados é assim. Pelo menos os que eu conversei não tiveram problema para abrir, né? O que eles me falaram que eles pagam uma taxa mensal no banco, que é uma taxa de manutenção. Bom, voltando na questão de crédito do Santander, nós precisamos usar algumas coisas do Banco Santander, né? Decidimos fazer um seguro saúde, né? Depois eu vou fazer um vídeo completo sobre o seguro saúde, a questão da saúde pública aqui para quem vem com o visto de residência não lucrativa. Então optamos, apesar de ter vindo com o seguro viagem, né? Decidimos fazer um plano de saúde privado.
E por incrível que pareça, encontramos mais em conta no Santander. E por já ter uma conta, eles ofereceram um desconto. Né? E mais pra frente a gente comprou um carro também e precisa fazer um seguro obrigatório e acabamos fazendo pelo Santander. E algum tempo depois, o Silas conversando com a gerente falou com ele que ia tentar pedir um cartão de crédito para ele, que ela não saberia se seria aprovado, porque não depende tanto do banco, depende da administradora do cartão, por conta de ser uma residência temporal, mas pediu que ele apresentasse um comprovante do Brasil de rendimento, dizendo assim, como se fosse um holerite dele, né? Um prolabore, assim a gente fez, pedimos para nossa contadora e ela fez um papel informando os nossos rendimentos, que ela falou que isso o Banco Central em Madrid precisava. E nós fizemos tranquilo e a gente ficou muito surpreendido, porque daí esse cartão de crédito ele foi aprovado. E assim foi uma vitória, gente, porque conhecemos pessoas aqui que infelizmente assim já tentaram fazer solicitação do cartão e não conseguiram, né? E com a gente deu certo. Por isso que eu falo, nenhuma regra se aplica a todo mundo. O que se aplica para mim não se aplica para você. E aqui na Espanha não há uma regra, né? Você pode escutar várias coisas no mesmo órgão que você for. Vamos supor, você vai no banco. Às vezes na agência que você vai te fala uma coisa, se você procura uma outra agência eles vão te passar outra informação, às vezes o que naquela agência não pode, na outra pode, depende de quem vai te atender, e isso eu estou falando na mesma instituição. Então, queridos, é preciso ter muita paciência, é preciso ter muita perseverança, tem fé em Deus, as coisas dão certo sim, mas às vezes a gente acha assim, deu tudo certo na minha ida para a Espanha, então eu não vou ter problema nenhum com outras coisas. E não é bem assim, né? Existem as intercorrências, existem os problemas, e isso eu acredito que vai nos ensinando e nos deixando mais fortes, né? Nós mesmos, quem acompanha o canal, já assistiu nos vídeos anteriores, o segundo vídeo que nós fizemos, do porquê nós viemos para a Espanha, né? Porque recebemos um direcionamento de Deus para isso e tal. E nem por isso, quando chegamos aqui, tudo foi fácil, né? Encontramos as dificuldades, sim. Então, eu quero encorajar você e quero até deixar uma palavra para você, que está lá em 1 Coríntios 2:9, que diz assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, querido, se você colocou os teus sonhos na mão de Deus, se você entende o propósito de estar aqui, fique tranquilo que Deus está no controle de todas as situações, né? Continue fazendo a sua parte, sabe? Continue correndo atrás, não desista no primeiro não que você receber. Isso não significa que Deus não está com você, isso não significa que não vai dar certo, muito pelo contrário. Às vezes, não é naquele lugar que Deus quer que você abra sua conta, eu acredito muito nisso, né? Às vezes não é naquele lugar que Deus preparou que você abra sua conta, às vezes é em outro lugar. Então, persevere, tenha disposição, que no final tudo vai dar certo. É só confiar. Eu espero assim que, de verdade, que essas dicas tenham ajudado vocês. Porque nós assim não chegamos a pesquisar em muitos bancos, né? A gente foi em um específico e cogitou outros enquanto não dava certo. Mas assim, eu creio que essa troca de informações ajuda muito. Não significa que vai acontecer com você. Pode ser que você chegue aqui em Valência e no primeiro banco que você entrar, você consiga abrir a sua conta, né? Mas é bom compartilhar essas informações, porque caso você tenha algum tipo de problema, você não se sinta assim, o patinho feio da história, só acontece isso comigo. Não, são coisas que acontecem. É muito mais comum você não conseguir do que você conseguir. Mas no final das contas, tudo dá certo.
Beleza, queridos? Se vocês ficaram com qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente responde todos, né? Siga-nos também nas nossas redes sociais, lá no Instagram. Nós vamos deixar aqui, a gente posta muitos stories lá no Instagram, stories, de coisas bem bacanas, bem legais. Eu tenho recebido muitos directs, assim, de muitos testemunhos, e a gente fica assim com o coração muito grato a Deus de saber assim que as informações que a gente passa para vocês, elas têm sido úteis e têm sido bênção na sua vida também. Então, pelo direct também eu respondo tudo. Então, nos acompanhe na rede social também. E se você gostou desse vídeo, óbvio, deixe o seu like, se inscreva no canal se você é novo, chegou aqui, não conhece o canal, né? Se inscreva, ativa as notificações, compartilha com seus amigos. De repente você tem um amigo que está aqui na Espanha e que não está conseguindo abrir conta em banco, já está meio desesperado, ou aquele que quer vir e não sabe como fazer. Compartilha com esse amigo seu aí. E a gente se vê na próxima. Um beijão e tchau!